Esse vídeo é para aquelas pessoas que deixam para estudar faltando 24 horas para a prova, ou até, às vezes, que deixa faltando menos horas. Aqui, a ideia do vídeo não é falar que você está errado, ou que você está certo, ou que essa é a melhor estratégia, ou que é a pior estratégia. Isso é um fato. Está acontecendo isso. Muitas pessoas consideram que isso é errado. Talvez até você considere que é errado. Mas a questão é que é um fenômeno que acontece. E aqui eu quero te mostrar o quão isso é interessante. Por quê? Vamos lá. Quando a gente deixa para estudar faltando 24 horas, o problema maior não é que está faltando 24 horas para a prova. O problema é que você pega um tempo e tenta estudar para a prova como se você tivesse uma semana para ela. O que acontece? Ah, a prova é amanhã. As pessoas pegam um livro ou pegam a matéria que elas anotaram e tentam estudar por ela. Só que esse talvez seja o erro. O erro talvez não seja você começar a estudar faltando 24 horas. O erro talvez seja você tentar alcançar um objetivo tal que o tempo não comporte. Olha para você ver. Se está faltando você ganhar 10 pontos de uma prova que vale 10 pontos, o tempo pode não conseguir fazer acontecer. Porque, por exemplo, olha, se eu tenho 24 horas para aprender uma matéria e tirar um desempenho de 100% numa prova que vale 10, pode ser que 24 horas não seja o suficiente. No entanto, se eu já tenho bastante conhecimento ou estou precisando, por exemplo, de um ponto, talvez estudar com 24 horas de tempo seja bom. Se eu preciso só de um ponto, ou se eu tenho uma capacidade de aprendizado que é alta, poxa, para que eu vou estudar com uma semana antes? Ou se eu aprendo muito rápido ali, para que estudar de uma forma que eu vou gastar mais tempo? Então a questão aqui é, o problema está quando você precisa de uma certa quantidade de tempo, na qual 24 horas ou o tempo que você demandou ali seja pouco. Porque eu anotei 4 pilares aqui que são importantíssimos. O primeiro é tempo. O tempo, às vezes, é isso que a gente falou. Você tem um tempo que é um tempo de 24 horas e que é algo que a sua capacidade, que é o segundo ponto, que é que o estágio atual que você está, não comporta. Só que não é só sobre o tempo que você tem ou só sobre o estágio que você está. Às vezes, você não tem recursos suficientes para estudar e alcançar aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, às vezes, com 24 horas, se você tivesse ao seu lado uma pessoa que consegue te ensinar aquele conteúdo, você conseguisse. Mas às vezes você não tem esse recurso. Às vezes o seu recurso é o livro, às vezes o seu recurso é as suas anotações, às vezes o seu recurso é um parente ali próximo, mas talvez esse parente não vai conseguir te ensinar aquilo, porque às vezes, olha que interessante, você teria capacidade de aprender em 24 horas. Você teria tempo e energia para depositar que você levasse e aprendesse nessas 24 horas, mas talvez você não tenha o recurso para transformar essas 24 horas no que ela realmente precise. E para essa pessoa que, por exemplo, está precisando de mais pontos e que o tempo que ela tem para estudar não vai levar ela a alcançar aquele objetivo, ela esteja errando nisso. Então, quando as pessoas acham que o erro está em elas estarem estudando porque o erro está em elas terem pouco tempo, às vezes não está em pouco tempo. Às vezes o erro está no tempo, na demanda, por exemplo, a demanda é que você consiga tais pontos, ou a demanda seja que o conteúdo que você tem que aprender é X. Se você tem um conteúdo que é fácil, é uma coisa. Se o conteúdo é difícil, é outra. Então, o erro está não em você estudar faltando 24 horas. O erro está em você considerar 24 horas em todos os casos. Ou seja, todas as provas você considera 24 horas. Mas às vezes tem uma prova que você precisa de mais pontos. Então, o que eu estou mostrando aqui, ou tentando fazer você enxergar, é que você tem objetivos. Sejam eles uma prova, seja eles passar num concurso, seja eles um objetivo de carreira, seja eles um objetivo na academia. E muitas vezes a gente tenta encaixar o tempo que a gente acha que vai conseguir alcançar ele, sendo que a gente não vai conseguir alcançar nesse objetivo. Então, tente pensar de uma maneira mais estratégica. Pô, para o que eu preciso, para a quantidade de pontos que eu preciso, para o objetivo que eu tenho, qual o tempo que eu preciso dedicar
nesse conteúdo, com os recursos que eu tenho, com o objetivo que eu tenho e do ponto que eu estou. Porque quando você começa a pensar assim, você não trata matemática, português, concurso, academia da mesma forma. Você começa a depositar energia de uma maneira mais estratégica, considerando seus recursos, considerando o seu tempo, considerando o seu estágio atual, considerando o seu objetivo. E talvez essa seja a diferença entre você conseguir aquilo que você quer ou não. Porque se você considera que o erro está no tempo, eu não fui bem na prova porque eu comecei a estudar ontem. Mas perceba, mesmo tendo 24 horas, mesmo tendo um tempo que seja um tempo finito, existe uma maneira de usar esse tempo da forma mais estratégica que vai te dar o resultado. Vamos supor, a prova vale 10. Se você não estudasse nada, você tiraria 2. Se você estuda da maneira que você acha que é a mais certa, você tira, suponhamos, 5. No entanto, se você usa esse tempo de uma forma estratégica, talvez você consiga tirar 6. A questão também é, cuidado com a sua expectativa. Entenda, não é porque você estudou que você vai conseguir, de uma prova de 10, tirar 10. Às vezes a gente tem uns objetivos que são objetivos que dependeriam de tempo. Então, alinhe a sua expectativa também para atingir aquilo que é o seu objetivo e tudo mais. Então, o planejamento ou essa percepção inicial talvez seja a diferença entre você passar ou não. Só que o mais interessante de tudo isso é que isso não é sobre estudar para passar numa prova. É porque você pode usar esse tipo de pensamento ou usar esse tipo de estratégia para lidar com aquelas coisas que você tem um objetivo, tem uma demanda, tem um estágio atual, tem um tempo, tem recursos. E isso pode ser a diferença entre alcançar ou não alcançar algo.